Boa tarde, amigo ouvinte. Hoje, gravando novamente um pouco mais tarde, mas com o mesmo dinamismo, o mesmo prazer de poder estar conversando com as pessoas e falando do nosso mundo, né? Horas falando da nossa vida espiritual e falando como andam as coisas, né? Porque à medida com que vão se acostumando na falta de amor, falando do amor a si próprio, alguém fica machucado nessa trajetória, não é? Porque o próprio Deus disse assim: eu amo os que me amam. E quando o amor acaba entre os humanos, isso quer dizer que quem nos ama fica bem poucos, né? E aí também, como Deus disse assim, né? É porque ele viu se continuarmos amando. Amar sim, né? Com limites. Porque se continuarmos amando quem não nos ama, nós estamos cada vez mais fraquejando diante do inimigo. Porque aquele que não ama, daquele que ele está tirando esse desamor, ele é um grande inimigo. O maior perigo é ter transações de vida com pessoas que não nos amam. Porque não tendo amor, não tem piedade. Não havendo piedade, ele não tem razão por que ser diferente. Ele por si mesmo é um ímpio, né? Ele tem qualidades, mesmo sendo um ser humano, mas com ações diferenciadas. Então, é por isso que a gente deixar de, às vezes, ser muito próximo de alguém, isso não significa que somos dele um terrível inimigo. Significa preparação, né? Vigilância. Como Jesus diz, vigiai. Vigiar de quê? Será por que Jesus disse isso, né? Você vigia, depois ora. Se talvez perguntasse ele, não sei se ele ia responder assim, mas, mestre, não era melhor que eu orasse primeiro? A oração não muda as coisas? Ele ia responder mais ou menos assim, em certos casos. Porque se não der prazo de você fazer algum tipo de vigilância para poder se escapar, nessa hora um grito vale por uma oração. Quando você chamar pelo socorro vindo de Deus. Mas isso quando você não estiver tempo. For assim, uma coisa acontecida estupenda assim, né? Porque se tem tempo de você vigiar primeiro, somar, avaliar, pesquisar, você teve todo o tempo para isso. Agora, aí depois você ora. E você pode até ter mais eloquência nas palavras, falando. Sabe por quê? Porque você pode dizer para Deus: Senhor, eu passei o tempo da minha vida toda treinando, avaliando, para descobrir o bem, porque eu não queria e não quero fazer o mal, certo? Aí agora já é uma oração, mas de conclusões. É uma oração que tem jeito de ser para agradecimento, por menor que seja o problema resolvido, ou uma oração para que nem chegue em você esse problema. Você tem a sabedoria para conversar com Deus.
Porque com Deus não é conversar qualquer lorota, não. Com Deus a gente fala as coisas necessárias. Jesus chegou a dizer, não é por muito pedir que você vai ser ouvido. Porque isso aí está explicado. Nem sempre Deus vai cair na sua, viu? A pessoa, às vezes, vai sair até para um mal, ou para um jogo. Oh, meu Deus, eu quero que o senhor faça eu acertar na loteria. Eu quero que o senhor faça eu ganhar daquele time tal, que o meu time seja o campeão. A gente tem que tomar vergonha na cara, sabia? Porque essas coisas ridículas, é nojenta. Pedir a Deus para fazer isso. Sabe por que eu estou falando assim? Eu não estou tentando condenar ninguém, não. Eu estou falando assim de algo que eu já vi fazerem assim. Isso é um desrespeito a Deus. É como aquilo que eu já falei em várias lives. O rapaz, eles eram dois, os pais morreram e sobrou-lhe uma herança. Mas um, até mesmo dentro de uma casa, entre parentes, são desiguais. Um é melhor, o outro é mais terrível, mais difícil. E mostra que só entre dois a herança ficaria e um queria passar o rodo em tudo. E aquele outro, já sendo mais humilde, que não precisa palavras para você saber as coisas. Basta um começo. E você avalia e descobre o resto. Então, por isso que as revelações é necessária. E ele pegou não querendo levar o seu irmão no juiz, porque ele teria direito e ia repartir. Mas ele sabia também o irmão que ele tinha, né? Ele sabia. Aí ele pensando, vendo vários milagres acontecendo, que tinha um tal Jesus que fazia isso e tal, ressuscitava mortos e curava cegos e tal, ele tomou uma decisão, eu acho que linda. Em vez de eu levar meu irmão na justiça, que ele vai ficar pior ainda comigo, ele já está querendo me roubar a minha parte, imagina se eu, na justiça, tomar o que é meu, ele pode até me matar. E eu posso me livrar disso com esse que estão dizendo que é filho de Deus. E foi lá e disse, mestre, faça que o meu irmão reparta comigo a herança. Lindo! Não vejo, na minha maneira de ver como humano, eu não vejo agressão, eu não vejo falta de entendimento, falta de inteligência. Não, eu acho até que ele estava sendo muito sábio. Para ir contra o irmão dele, ele preferia falar com Deus do que mesmo procurar a justiça. Além do perigo, né? Que poderia ficar depois, que ele ia, aí sim que ele ia ver um inimigo feroz. Aí, a resposta de Jesus, se fosse criada por mim ou por outros, que não entendemos com tanta clareza as coisas de Deus, temos que andar em busca de entendimento, no lugar de Jesus, talvez que eu diria assim, olha, você procurou o lugar certo. Você está demonstrando que você não quer nenhuma justiça contra seu irmão. E que não quer pôr ele irado por isso ou por aquilo. Você enxergou que ele está errado, mas mesmo assim ainda está procurando uma saída que não seja a justiça. Você está corretamente certo. E por isso eu vou resolver esse problema para você. Talvez que eu, você, outros dissessem isso. Mas Jesus tinha algo muito mais importante para dizer para ele. Olha, você está me colocando como juiz de negócio? Vamos mudar para as minhas palavras. Ô, companheiro, você pode até estar certo nas suas avaliações. Até que gostei, mas você me respeita. Eu não sou Deus de cuidar de negócio. Eu movimento um mundo espiritual
do bem, do qual eu vim para vos ensinarem como entrar nele, nesse reino. Eu não vim aqui para repartir herança. Você está até razoável, você está mais ou menos certo. Mas só que você está batendo em porta errada. O que você vê que precisa de ser punido por justiça, o que é da carne é carne, diz a Bíblia. E o que é do Espírito é Espírito. Eu estou do lado espiritual, dizia Jesus, com essas palavras, e você está do lado da carne. Então entra por esse lado aí e vê quem está certo. Quem tiver errado vai pagar por isso aí, ó. Não é? Porque nem tudo o que os homens faz ou quer, eles conseguem. Nem tudo. Jesus chegou a prevenir, olha, o que vocês querem que os homens vos façam, faça primeiro. Por que fazer primeiro? Porque aí o tal elemento lá já fica um pouco que amarrado. Ele fica te devendo uma certa obrigação e por isso, se ainda for falso com você, mas vai ser mais maneiro, porque você já fez a ele bem semelhante ao que você agora está precisando da sua ajuda. Imagine bem, você tem noção, mas você já ouviu falar muitas vezes o que é marfim, não é? É um material muito importante que serve em devidas coisas, mas é muito usado na fabricação de dentes. Ele é tão caro, mas tão caro, que tem contrabando de aqueles chifres de rinoceronte e até mesmo uso daqueles ossos da boca do elefante. Não tem um nome mais especial para especificar, mas dá para você entender. Poucos existe de marfim. Poucos. Pessoas que extraem todos os dentes e manda implantarem todos de marfim. Que a gente vê as coisas mais lindas que existem. Tem você noção quanto custa um dente daquele? Você tem noção? Nunca nem te falaram, né? Pois é. Mas noção de saber se você tem tido a sorte de ter ainda os seus dentes originais na boca, tudo bem. Ou se falta um, dois, o quê? Que você não conseguiu fazer canal, tratar, né? Tudo bem. Agora, você também tem noção daqueles pobres, talvez velhinhos da nossa família, que às vezes faleceram sem nenhum dente na boca. Eu lembro de uma família muito pobre que tinha ali a velhinha da casa, a mais velha da casa, que era a vovozinha, que só tinha um dente na boca, certo? Ela ficava ainda com aquele dente porque não tinha condições de pagar para arrancá-lo, porque com ele ficaria mais feio. É. Pessoas que vai sorrir tem que pôr a mão assim na boca. Pessoas que vai comer nem prazer de sentir o sabor dos alimentos porque tem que mastigar. E ele não tem dente. Usa-se uma dentadura que, se for feita particular, ele fica sem porque não consegue pagar. Se ele faz ela de uma maneira que não precisa ele desembolsar algum dinheiro, ela não é perfeita, ela dura pouco, mas quebra um galho, né?
ele nasce em um mundo que é dele, por direito, mas que só de ficar dentro dele. Porque não tem direito de usar o que esse mundo produz, que seria de igual modo dividido com as pessoas que nesse mundo habitam. É uns comendo demais e outros morrendo de fome. É uns vestindo bem demais e outros andando nas piores maneiras de vestimenta. As pessoas sonhando com a vida para ter uma vida melhor, vendo os outros vivendo a vida que querem. E às vezes com a maior desonestidade. E ver pessoas sendo honestos e não ter direito no que é seu. Sem direito até de falar, sem direito de expressar o sofrimento. Que tem dia que eu tenho vontade de deixar de tocar nesse lado, porque muitas vezes foi tirado, né? Já algumas vezes vídeo meu da plataforma, porque eu não descobri até hoje qual foi a palavra que fez tirar o meu vídeo. Mas tudo bem, eu não guardo comigo ódio. Eu guardo comigo a tristeza, porque eu não dei conta, de certa forma, me livrar dela. Quando eu olho pessoas que vivem tão bem e com condições de ajudarem outros que têm boa vontade a fazer que alguém viva melhor. Como eu disse na live de ontem, o povo brasileiro é um povo muito bom. Se tivesse quem os guiassem numa campanha de um copo americano de algo não perecível e colocar posto de recebimento em cada cidade, não precisava as pessoas passarem fome. Não precisava. Já que não seria justo, né? De certa forma, que alguém pegasse tudo para eles e deixasse os outros com quase nada e eles fizessem esse trabalho. Justo sim, para quem faz isso, Deus vai te receber e vai te recompensar, ou nessa vida ou na outra. Mas seria injusto ver as pessoas tomam, vivem bem, não são punidos e ainda a gente sem direito de falar alguma coisa. Amigo ouvinte, eu quero agradecer vocês que têm me ouvido, deixa o like, compartilhe, me ajuda a formar o grupo para que possamos alcançar uma maneira melhor de explicar. Quem sabe essas palavras vai alcançar alguém que passa a ter piedade. E então eu quero agradecer vocês, pedir a Deus que tenha misericórdia de cada um de vocês, no caso das doenças, das fraquezas financeiras, da falta de moradia, das dores que alguém sente em sua casa, dos choros. Muitas pessoas ficam doentes, não é detalhadamente uma doença, é a tristeza, é a ociosidade, é a angústia. Meu Pai, eu agradeço o Senhor
pedindo que visite esse povo, Senhor, e que tenha misericórdia à medida, porque é o Senhor que rege tudo. Compadeça-te, Senhor, e revele às pessoas, em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.